Galera, aqui no canal eu falo muito sobre a importância de você fazer renda extra para otimizar sua renda e ganhar uma graninha a mais. Mas renda extra tem a ver com fazer alguma coisa além do seu trabalho normal. E para isso você vai ter que ter tempo. Então hoje eu quero passar aqui várias dicas para você otimizar, se organizar melhor no seu tempo, justamente para tentar encaixar alguma renda extra na sua rotina e ganhar uma graninha a mais. Eu vou passar as dicas aqui, mas é importante entender, galera, que tudo que eu vou falar aqui não tem a ver com você ser o louco que faz um monte de coisa correndo super rápido. Não. Eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar a otimizar seu tempo, justamente para que você consiga fazer uma renda extra ou para que você simplesmente tenha mais tempo livre na vida para curtir, passear, para descansar, para ler um livro. Uma vez eu fiz um vídeo falando que eu gosto de fazer tudo bem rápido. Aí algumas pessoas criticaram, né, falando que isso é ruim, que fazer muita coisa correndo é complicado. Mas eu gosto de fazer tudo rápido justamente para poder descansar, curtir com a minha esposa, ver um filminho, né? Então as dicas aqui são para você tentar otimizar seu tempo e isso pode te ajudar, inclusive, a incluir uma renda extra na sua vida para ganhar mais dinheiro, tá? O vídeo vai ser mais longo, por quê? Porque vai ter muita reflexão, ideia, dica, e você tem que ver o que faz sentido para você, porque as pessoas são diferentes, têm funcionamento diferente, personalidade diferente, idade diferente, ritmo diferente. Então, eu vou compartilhar as ideias para tentar otimizar o seu tempo e você ver o que faz sentido para você ou não. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre produtividade. Produtividade tem a ver com você ter a habilidade de ser produtivo, de fazer as coisas mesmo. Inclusive, você sabia que a palavra pobre tem a ver com ser improdutivo? Pobre é uma palavra, né, que vem do latim e significa pouco. Só que antigamente ela também era usada não só para caracterizar quem tinha pouco dinheiro, mas também quem fazia pouco, produzia pouco. E se você faz ou produz pouco, você vai ter mais dificuldade em ganhar dinheiro e tende a ser mais pobre. Então, produtividade tem a ver com você terminar o dia na sua cama e falar: hoje eu fiz coisa pra caramba, resolvi tudo, fiz conteúdo pra caramba. Tem gente que faz coisa o dia todo, mas no final do dia, quando olha, não consegue perceber o que ela fez exatamente. Dá pra você trabalhar muito e não produzir nada. Quando você deita pra dormir, você percebe que fez muita coisa ou tem aquela sensação de que passou o dia todo ralando, mas não resolveu nada que você tinha pra fazer? Produtividade tem a ver com isso. Você anotar tudo que você tem pra fazer e resolver. Pá, tá feito. Eu dependo totalmente de um aplicativo, que nem o Trello, um bloco de notas, o Color Note no meu celular, porque todo dia eu tenho 40, 50 coisas para fazer. Então eu anoto tudo e vou eliminando. Eu tenho que eliminar, porque se eu não elimino, eu começo a acumular coisa, começo a procrastinar, já vamos falar sobre isso, e isso vai mexendo com a minha saúde mental e me deixando mais agoniado. Então o primeiro ponto aqui tem a ver com produtividade. Quanta coisa você resolve no seu dia? Quantas tarefas você elimina? Não estou falando de quantas horas você fica fazendo coisa, mas de quantas coisas você resolve e finaliza. Tem gente que é lenta e por causa da lentidão, ela acha que trabalha pra caramba, quando na verdade ela é só uma pessoa lenta que trabalha muito. Tem gente que trabalha por 10 horas e em 10 horas trabalhando, produz uma merreca de coisa. Tenta pensar no que você faz na sua manhã ou na sua tarde, porque o importante é quanto você produz naquele espaço de tempo, e não quanto tempo necessariamente você ficou trabalhando. Aqui nessa aula eu vou dar bastante exemplo sobre mim, porque eu sei como é a minha rotina, e apesar de ter um monte de defeito, galera, sou um miserável pecador, tá? Mas eu me considero uma pessoa muito produtiva. Então vamos pegar o meu caso. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho um canal com quase 4 milhões de seguidores no YouTube, onde eu que escrevo todos os roteiros, eu que gravo os vídeos, que nem eu tô fazendo aqui agora, eu que edito, eu que cuido das redes sociais, eu que posto tudo. Eu conheço gente que tem um canal 5 vezes menor que o meu e tem 6 funcionários. Eu faço tudo sozinho e de boa, né? Fora isso, eu tenho um programa de entrevista semanal chamado Pobre Show. Fora isso, eu tenho uma produtora de vídeos, audiovisual, eu tenho outras 3 empresas que são totalmente minhas e eu que administro tudo. Fora isso, eu sou sócio de outras 4 empresas,
Além disso, eu dou palestra em evento toda semana, eu ministro em igrejas, eu gravo e edito dezenas de vídeos para o Instagram, TikTok, Facebook toda semana, eu participo de dezenas de eventos e podcasts todo mês. Fora isso, eu ajudo na liderança de jovens da minha igreja e toco bateria lá toda semana nos cultos à noite. Fora isso, eu tenho ensaio do grupo de louvor da igreja toda semana, eu arranjo tempo para estar com a minha esposa, para ver filme, para ver série todo dia, para fazer meu devocional, para ler pelo menos um livro por mês. Estamos fazendo pilates 2 vezes por semana por causa da minha hérnia na lombar e mais um monte de coisa que eu encaixo na minha agenda. E o mais incrível é, eu tô de boa! Esses dias eu já tinha adiantado tudo, eu fiquei a tarde toda, numa quinta-feira, vendo filme com a minha esposa. Mas isso só é possível porque eu sou produtivo. E produtividade é uma coisa que se aprende. Tem gente que tem mais dificuldade, mas isso é um negócio que pode ser exercitado e por isso que eu vou dar várias dicas aqui. É justamente essa produtividade e organização de tarefas que permite que hoje eu tenha mais de 10 fontes de renda. Se eu não organizasse meu tempo e não fosse rápido para fazer as coisas, meu canal não ia existir. Lá em 2020, além do meu trabalho CLT e horário comercial, eu tinha outras 6 fontes de renda. E quando surgiu o canal Primo Pobre, eu dei um jeito de encaixar ele e fazer dar. Se eu não tivesse conseguido, hoje não ia existir o Primo Pobre. Mas existe porque eu consegui ajustar a minha agenda para fazer muita coisa. E isso é produtividade. Agora vamos falar sobre o outro grande ponto, que é o da procrastinação, que é o vício de ficar deixando as coisas para depois. Isso é ruim pra caramba. E quem fica deixando para depois, fica com uma saúde mental pior. Porque você vai acumulando coisa pro dia seguinte e a sua mente começa a ficar agoniada, porque no fundo, você sabe que tem um monte de coisa para fazer e isso tira a tua paz de espírito, afeta o seu humor, né? O que eu vou sugerir? É que você troque a frase "para que fazer hoje o que pode ser feito amanhã?" pela frase "para que deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, caramba?" Procrastinador é a pessoa que sempre deixa para depois o que tem que fazer e normalmente ela tem uma boa desculpa. Mas procrastinação não é um defeito, não é uma virtude. E o problema de deixar para depois é que além de acumular tarefa, você esquece que todo dia surge coisa nova para fazer. Todo dia surge alguma coisa nova, um trabalho novo, alguma atividade, uma demanda. Então a pessoa pensa, vou fazer esse relatório amanhã. Só que ela esquece que no dia seguinte pode surgir outras coisas e a pessoa pode passar mal, pode surgir um imprevisto e assim ela vai sempre jogando tudo para depois e depois se lasca. Por exemplo, aqui em casa eu nunca gosto de deixar nada para o dia seguinte, porque já aconteceu de eu deixar alguma coisa para o dia seguinte, aí aconteceu um imprevisto e lascar todo o meu planejamento. E um vídeo patrocinado que eu ia ganhar dinheiro quase não foi ao ar. E eu ia ter perdido uma boa grana porque eu quis deixar para depois. Então eu aprendi que quem se planeja sempre tem que contar com o imprevisto. E se você passar mal? E se o carro quebrar? E se o teu notebook parar de funcionar de última hora? Então para de jogar tudo para depois e começa a resolver as coisas hoje. Já viu gente que volta de viagem, por exemplo, e a mala fica parada, cheia de roupa suja por uma semana? Porque a pessoa não desfaz logo. Cara, quando eu chego de viagem, eu penso, eu tenho que desfazer minha mala. Na hora que eu chego em casa, eu posso estar só o pó. Em 5 minutos eu já arrumo tudo, boto as coisas no cesto de roupa e pronto. É parar de deixar as coisas para depois. E se você é procrastinador, você tem que saber que sempre vai ter uma desculpa na sua mente para deixar para depois. Só que é justamente essa desculpa que você tem que confrontar. Ah, isso não precisa. Ah, isso não é urgente. Ah, amanhã eu vou estar mais disposto. Toda procrastinação vem junto com uma boa desculpa para tentar justificar o não fazer na hora. Então, muda sua mente do "para que fazer hoje?" para "para que deixar para amanhã se eu posso fazer hoje?" O próximo ponto tem a ver com você tentar mostrar para o seu cérebro que é mais prazeroso eliminar pendência do que postergar, do que deixar para depois as coisas. Postergar dá a falsa sensação de que você pode ficar tranquilo, mas a sua mente não descansa porque você sabe que está atolado de coisa para fazer. Quanto mais coisa acumulada, mais você se estressa e isso tem muito a ver com aquele conceito, né, do minimalismo, que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Os adeptos, né, as pessoas que gostam do minimalismo, falam que quanto menos coisa você tem,
mais paz você vai ter. E isso também vale para tarefa, para pendência, para bagunça, para excesso de roupa, para excesso de compromisso. Por exemplo, eu tenho agonia de computador que tem muito ícone na área de trabalho. Muita coisa, sabe? Eu sei que cada um tem uma forma de organização, mas o excesso pode se parecer muito com a confusão e a bagunça. Já viu gente que tem aqueles armários que tem tanta roupa que você até perde tempo para escolher a roupa de tanta roupa que tem? Ou então que até cai as roupas de tanta coisa? Isso é ruim. Elimine os excessos. Dá agonia, por exemplo, quando eu vejo que a minha caixa de e-mail tem um monte de e-mail para responder. Me dá paz quando eu vejo que eu respondi tudo. Ou então que eu zerei as minhas mensagens no WhatsApp. Porque eliminar coisa para fazer é libertador para nossa cabeça. Resolver coisa é libertador. A sua mente agradece. Então, treina o seu cérebro para ficar feliz com a eliminação de pendência e não com aquele prazer temporário da procrastinação. Outra coisa é que quanto mais você acumula coisa, mais tempo você perde para resolver. Vou dar um exemplo. Aqui em casa tem um baúzinho, né? Que a minha esposa guarda sacola. A mulher ama guardar sacola e Tupperware, né? A treta é que o baúzinho tem tanta sacola que você demora 4 dias e meio para achar uma sacola do tamanho que você precisa. Acúmulo de coisa atrapalha. Acúmulo de coisa, acúmulo de arquivo, acúmulo de tarefa, acúmulo de evento, acúmulo de documento no seu computador, acúmulo de roupa, acúmulo de aplicativo no teu celular, deixa ele mais lento. Então lembra, eliminar coisa e ter menos coisa é libertador. O próximo ponto tem a ver com um tipo específico de temperamento, que é aquela pessoa que deixa tudo para depois porque ela olha para tudo como se fosse muito difícil e trabalhoso e complexo. E isso vai ser um desafio para esse tipo de pessoa. Tenta pensar, né, e passar a olhar as tarefas como coisas que podem ser resolvidas rapidamente e com facilidade. Tem uma pessoa que vai ver a casa desarrumada, bagunçada, e vai pensar, nossa, eu vou demorar horas para arrumar isso. Enquanto outra pessoa vai olhar a mesma casa e vai falar, bora, eu resolvo isso aqui em 20 minutos. Então, tenta fazer esse exercício de parar de olhar para as tarefas como se fossem coisas difíceis pra caramba e olhar para ela como uma coisa que dá para você resolver rapidinho. E dá. Tem uma frase que eu gosto do Henry Ford. Esse livro aqui fala muito sobre Henry Ford, né? Ele fala assim, se você acha que consegue fazer uma coisa ou se você acha que não consegue, de qualquer forma você está certo. Ou seja, se você olhar para uma coisa e acha que vai dar conta, você vai dar. Se você olha para uma coisa e já pensa que não vai conseguir, você não vai. Porque você já, na tua cabeça você já definiu isso. Então, é um exercício. Se você olha para uma coisa e já determina que vai ser difícil, vai ser mesmo. Tenta olhar para a coisa e pensar, moleza, manda que eu vou resolver isso agora. Outra coisa importante para melhorar a nossa organização de tempo é usar algum aplicativo, bloco de nota ou um caderninho mesmo, cara, para você anotar tudo que você tem para fazer no dia, na semana ou no mês. Isso tem tudo a ver com organização, porque se a gente não anota, a gente pode esquecer e acaba se prejudicando ou prejudicando outras pessoas. Uma vez eu gravei um episódio do meu programa Pobre Show com o Christian Barbosa, que é um dos maiores nomes aí no assunto de organização de tempo, produtividade. Ele tem vários livros e tal. Lá no programa, né, ele falou que o nosso cérebro é feito para pensar, não para armazenar compromisso. Por isso que é importante você usar um aplicativo, um bloco de nota e anotar tudo que você precisa fazer, senão a sua cabeça vai ficar agoniada tentando não esquecer do monte de coisa que você tem que fazer e a tua produtividade diminui. A capacidade do cérebro pensar e ser eficiente muda quando ele tem que ficar lembrando e guardando tudo que você tem que fazer com medo de esquecer. Vou dar um exemplo. Esses dias aconteceu, inclusive. Fui para o Rio de Janeiro dar uma palestra, aí quando eu voltei, cheguei no aeroporto, 11 da noite, aí eu pedi um Uber. O Uber aceitou, só que o meu celular estava com 1% de bateria. E a bateria ia acabar. Então assim que o Uber aceitou, eu decorei o carro, a cor do carro, os 2 números da placa e o nome do cara para não esquecer. Porque senão o cara ia chegar e eu não ia saber qual carro era. Porque aí a bateria do meu celular acabou. Então quando eu vi que ele ia acabar, eu já decorei. Eu não tinha onde anotar, né? Então eu fiquei. Mob branco 68 José. Mob branco 68 José. Mob branco 68 José. Meu cérebro ficou agoniado, porque eu não podia pensar em mais nada além disso.
para não esquecer, por 3 minutos. Até que chegou o cara lá, né? E se chegasse alguém para conversar comigo ou para tirar foto, eu ia ter que ignorar, porque eu tinha que ficar mentalizando. Mob branco 68 José, mob branco 68 José. O cérebro não foi feito para isso. Então, anota as coisas que você tem que fazer para aliviar, dessobrecarregar o seu cérebro. Além das tarefas, né, você precisa também anotar os compromissos que você tem para fazer. E isso você resolve com um aplicativo que já vem no celular hoje em dia, que é a agenda ou o calendário, tá? Não confia na sua memória. Anota as reuniões, os eventos, as videochamadas, as calls, né? Os ensaios, os compromissos, festa. Quanto mais você anotar as coisas, mais você alivia o seu cérebro e deixa ele mais leve. É igual um computador ou celular. Quando ele está com muito arquivo, a memória fica pior e ele começa a ficar mais lento. Você tem que limpar. O cérebro é a mesma coisa. Use os recursos que a tecnologia te dá para você não depender da sua memória. Hoje, não tem a menor condição de eu não ter uma agenda para anotar tudo. São dezenas de compromissos que eu tenho toda semana. Viagem, palestra, reunião, videochamada, reunião com as empresas, gravação. Então, na hora que eu confirmo alguma coisa, imediatamente eu já anoto na agenda para não esquecer. Cara, o que eu já vi de gente, de empresa, de profissional que tenta confiar na memória e acaba esquecendo, eu e minha esposa mesmo, a gente já tomou Pelé em reunião e visita com fornecedor, porque quando a gente chegou lá no lugar, a pessoa escreveu: nossa, era hoje, né? Esqueci. Burro pra caramba, não anota. Como é que um profissional quer confiar na memória em vez de anotar numa agenda? Aí ferrou eu e a Mayara, que perdemos o dia inteiro indo até o lugar lá, que era reunião, né? Então, gente que é bagunçada nas tarefas e na agenda, normalmente é bagunçada em tudo na vida. E isso tem a ver com organização de tempo, tá? Outra coisa, se você não anota as coisas na sua agenda, você corre o risco de repente, lembrar de um compromisso de última hora e lascar toda a sua agenda do resto do dia. Você acha que vai fazer as coisas, mas aí lembra que tem uma consulta à tarde. Ferrou todo o seu planejamento e aí vai ter que mudar tudo. Então, anota tudo. Agora eu quero falar uma coisa relacionada à otimização de tempo, que pode ser útil relacionada às tarefas que você vai fazer. No meu canal, eu tenho que postar pelo menos 8 vídeos por mês, que dá 2 vídeos por semana. Sabe como que eu me organizo com isso? No começo do mês eu separo 2 dias. Só 2 dias. Para escrever, gravar e editar todos os 8 vídeos do mês. Então em 2 dias eu já deixo tudo pronto, os conteúdos do mês inteiro do meu canal Primo Pobre. Tudo programadinho, pronto para ir ao ar no dia certo. Eu já aviso a minha esposa, eu falo: amor, esquece. Esses 2 dias eu vou trabalhar que nem uma mula, 14, 16 horas seguida. Mas eu vou resolver o mês inteiro para que nos outros 28 dias do mês aí eu fique de boa e me dedique para outras coisas e dá super certo. Só de vez em quando que eu faço um vídeo extra quando surge algum assunto urgente, alguma coisa aí, né? E eu faço o mesmo com as gravações do meu programa Pobre Show. Lá eu tenho uma entrevista por semana, uma por semana, que dá 4 no mês. Em vez de ir lá gravar toda semana, eu separo 2 dias por mês para ir na produtora, aí eu gravo 2 episódios num dia, 2 no outro, pronto. Em 2 dias por mês, eu já resolvi tudo que eu preciso pro meu programa ir ao ar. Porque lá a gente tem funcionário que edita, posta e tal, né? Mas percebe como é muito melhor assim? Libera bem mais a minha agenda para outras coisas. Imagina se toda semana eu tivesse que ir na produtora gravar entrevista, ou toda semana eu tivesse que vir aqui no quarto, montar essas luzes aqui, fazendo isso, um monte de coisa. Em 2 dias eu mato tudo do meu canal, 2 dias eu gravo todos os episódios do Pobre Show. Otimização de tempo. Agora não tem como a gente não falar sobre um dos pontos mais importantes, que é a questão de quão rápido, ágil você é para fazer as coisas. Galera, tem gente que demora 3 horas para fazer uma coisa que outra pessoa demora 30 minutos. E é óbvio que quem é mais rápido vai acabar mais rápido e vai ter mais tempo livre para descansar ou para fazer renda extra. Então, você precisa pensar, será que eu demoro muito para fazer as coisas? Esse é outro ponto que vai variar de pessoa para pessoa. Um jovem de 18 anos provavelmente vai ser mais rápido que uma senhora de 65. Mas até isso pode variar, tá? Tem bastante idoso que faz corrida de rua e tem muito mais pique e agilidade que um jovem podre aí que fica em casa o dia inteiro, né? Mas isso pode variar conforme o temperamento, uma pessoa mais calma, aquele tipo de pessoa tranquila, sabe? Pode ser diferente de uma pessoa mais agitada. Mas de uma forma ou de outra, quanto mais lento você for, pior, porque você vai gastar mais tempo para fazer menos coisa.
Tem gente que é lento para tudo. Tem gente que tem dificuldade em tomar decisões. Por exemplo, eu fiz uma avaliação neuropsicológica no começo do ano para ver se eu tenho TDAH, essas coisas, né? E deu que eu tenho hiperatividade. Eu não consigo parar. Eu não consigo ficar sem produzir algo. Então eu tô lendo livro para tentar dar uma acalmada, né? Mas uma coisa que me dá agonia é gente lenta, que demora até para tomar decisão. Sabe aquele tipo de pessoa que você fala: ô mano, eu vou fazer uma festa, você pode vir? Ah, eu vou ver e te aviso. Caramba, mano, fala logo, velho. Ou então, você pode tocar com a gente no sábado lá no culto? Ah, até sexta eu te falo. Caramba, 5 dias úteis para tomar uma decisão. Então, tenta ser mais ágil nas tarefas, mas também nas decisões que você toma. Se você é uma pessoa naturalmente mais lenta, beleza. Pelo menos foca nos outros pontos que a gente tá falando aqui. Então, por exemplo, se você é lento, tá bom. Só que foca em não procrastinar. Faz hoje. Começa a fazer. Faz devagar, mas faz hoje. Né? Vai melhorando. E, na medida do possível, tenta ser mais ágil, né? Justamente para que você faça as coisas mais rápido, com qualidade, e te sobre mais tempo para fazer outras coisas. Outra dica importante é você tentar sempre fazer as coisas na hora. Tem gente que procrastina e deixa para o dia seguinte. Tem gente que procrastina e deixa para a semana seguinte. Mas ficar deixando para daqui a pouco também é procrastinar. Principalmente se é uma coisa que você pode fazer na hora, cara. Não tem coisa que você... tá ali, pronto. Por exemplo, imagina que você tá conversando com alguém, tá parado, de boa. Aí a pessoa fala: ô mano, você pode transferir aqueles R$10 lá agora? Ah, posso, já eu faço. Por que já? Faz agora, desgrama, não tá fazendo nada, né? Por quê? Porque é esse vício. O deixar para daqui a pouco também é procrastinação. Tem gente que sempre dá um jeito de deixar para depois, mesmo que não seja muito tempo depois, mas é ruim. Se eu tô num lugar e alguém me pede um contato do WhatsApp, não tem para que eu falar, depois eu te mando. A não ser que eu tô fazendo alguma coisa. Mas tem gente que depois eu te mando. Poderia fazer. Faz, né? Tá bom? É coisinha besta. Mas isso é um vício que também tem a ver com a procrastinação. Já eu faço. Né? Tem gente que tem o vício de sempre deixar para fazer as coisas no último momento possível, em vez de já fazer logo para ficar livre. Exemplo, quando eu organizo futebol na igreja, as pessoas têm que pagar a mensalidade lá, R$30 por mês. Cara, tem gente que vai sempre querer pagar às 11h59 da noite do dia 31, 1 minuto antes de virar o mês. Qual a dificuldade em fazer antes? Ajudaria todo mundo, mas é o vício de deixar tudo para o último minuto possível, e isso é um hábito ruim. Começa a fazer as coisas na hora. Chegou um boleto? Paga na hora. Tem que mandar alguma mensagem? Faz na hora. Próximo ponto. Isso aqui é interessante, galera. Tem uma lei, né? Uma lei chamada Lei de Parkinson, que é o seguinte. Ela foi escrita por um escritor inglês, sei lá de onde lá, que ele fala o seguinte: quanto mais tempo você tiver para fazer alguma coisa, mais você vai demorar para fazer. E tem muita gente que cai nesse erro, que é justamente o de demorar todo o tempo que puder para fazer alguma coisa. Nessa lei aí o cara fala que se você tiver 30 minutos para lavar o carro, você vai demorar 30 minutos. Se você tiver 20 minutos para lavar o carro, você consegue lavar em 20. Ele fala que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para a realização da tarefa. Então, se você tiver muito tempo para fazer, você vai demorar muito tempo, mesmo que seja uma coisa que poderia ser feita bem mais rápido. Eu já sou a favor do contrário, inclusive no meu trabalho. Por exemplo, se eu estava na segunda-feira e a minha chefe me mandava fazer uma planilha para entregar na quarta, em vez de demorar 2 dias, eu tentava fazer em 1 dia só, para ter mais tempo livre para fazer outras coisas, inclusive coisas do meu canal. Então, na época que eu trabalhava CLT, eu tô falando, né? Porque eu tenho um canal de música desde 2013, tá? O meu canal Primo Pobre começou em 2021, mas eu faço conteúdo pro YouTube faz mais de 10 anos, 12 anos. Então, para otimizar meu tempo, eu nunca atrasava nada e eu sempre fazia tudo que eu tinha que fazer e até mais. Só que em vez de ficar enrolando, eu fazia correndo para sobrar tempo para eu fazer as outras coisas, seja do trabalho, seja pessoal. Duda, você não acha isso errado? Cara, errado é você enrolar seu chefe, enganar, roubar o tempo dele,
Mas se o chefe te deu um prazo, você conseguiu cumprir e está fazendo tudo o que ele precisa ali, que ele mandou você fazer, inclusive as outras tarefas que você tem que fazer, tá ótimo, você é ágil, por que você vai se lascar igual o outro que não é ágil, né? É assim que muitas pessoas, principalmente que trabalham com TI, estão fazendo hoje em dia, tendo 2 empregos. O cara é bom, é rápido, ele faz tudo que o chefe manda numa empresa, no prazo determinado, só que ele faz tão bem e tão rápido que ele consegue ter outro emprego como PJ e ganhar o dobro de quem é mais lento. Só que a maioria faz justamente o contrário. Ela enrola pra caramba e demora 48 horas para fazer uma coisa que deveria fazer em 24. Outra dica aqui é você sempre terminar o que começa. Galera, tem muita gente que até começa as coisas. Eu não vou procrastinar, eu vou fazer agora. Mas não termina. Ela para pela metade, não conclui. E isso pode ter muito a ver com a questão da falta de foco. Quem tem TDAH sofre com isso, porque a gente que começa uma coisa, aí vai lá e muda, aí vai pro quarto, começa a fazer outra coisa, esquece o que estava fazendo, e ela vai acumulando um monte de tarefa incompleta. Para melhorar isso, você tem que fazer o quê? Focar em fazer tudo do início ao fim, sem encaixar outra coisa no meio. E toma cuidado, ó, com esse ser aqui, tá? Celular. Tem gente que começa a fazer uma tarefa, só que aí, deixa eu ver uma mensagem rapidinha aqui. Esquece. Quando você vai ver, já passou 1h30 que você tá lá no celular, queimou o feijão, esqueceu o filho na escola. O celular é um negócio que tira o nosso foco, porque quando a gente vai ver uma coisinha rápida, a gente percebe que tem uma outra mensagem, aí chegou ali um pop-up ali, né, um negocinho e tal, aí vai ver um videozinho, aí daí já emenda em outro, e quando vai ver, passou um tempão do caramba, e você tá focado no celular e esqueceu o que você estava fazendo antes. Próximo ponto, dica fundamental para você otimizar seu tempo é aprender a falar não para aquilo que não é importante ou não é do seu interesse. E isso é um desafio, porque a gente tem o vício de querer agradar as pessoas. Só que no final, é a gente mesmo que se lasca, né? Vai falando sim pra todo mundo, vai falando sim. Aí quando você vai ver, lotou a agenda de coisa inútil, que você nem queria ir, perde tempo com coisa besta, coisa chata. Isso ainda é um desafio pra mim, porque a gente quer agradar todo mundo e ajudar todo mundo, né? Mas eu vou dar um exemplo. Todo dia eu recebo algumas dezenas de e-mails de empresa, de instituição, de banco, de gente querendo fazer videochamada comigo para fazer algum tipo de proposta, sociedade, merchan no canal, divulgação e tal. Cara, eu já aprendi a lição. Nunca, Duda, nunca marque reunião ou videochamada até ter certeza absoluta de que o que vai ser dito te interessa. No começo eu perdia tempo pra caramba, ficava lá meia hora numa videochamada para ver depois que não tem nada a ver com o meu canal, com o meu conteúdo, com os meus seguidores. Então hoje eu falo para a pessoa explicar tudo que ela quer no e-mail, qual que é a proposta, depois eu vou passar o valor, se tudo estiver alinhado, aí eu perceber que é algo interessante para mim e para os seguidores, aí eu posso pensar na possibilidade de fazer uma call, né, uma videochamada, para garantir que nem eu, nem a pessoa da empresa perca tempo com papo inútil que não vai dar em nada. Então, aprende a falar não, a dizer que não tem interesse, a falar que não quer, tá bom? Definir prioridades na sua vida e esse vício de agradar todo mundo ajuda todo mundo menos você. Próxima dica que para mim é muito boa e pode te ajudar também, né? É você sempre tentar fazer alguma coisa chata ao mesmo tempo que tá fazendo alguma coisa legal. Exemplo. Quando eu tenho que lavar louça aqui em casa, eu coloco um vídeo no YouTube, no celular, para aprender alguma coisa. No dia a dia, sempre que eu vejo algum vídeo interessante que pode aumentar meu conhecimento, mas eu não posso ver, eu clico lá, assistir mais tarde, né? Aí quando eu vou lavar louça, eu assisto o vídeo. Além de otimizar o meu tempo, porque eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, isso acaba ajudando a transformar uma coisa chata, que é lavar louça, em uma coisa legal, que é um momento de aprendizado. Eu passo ali 10, 15 minutos lavando louça, que é um negócio que eu não gosto, mas assistindo um vídeo útil que me ensina a fazer alguma coisa. Tem gente, por exemplo, que escuta podcast no caminho do trabalho, no trânsito, no trem. É ótimo, porque você está fazendo uma coisa que pode te ajudar a evoluir, mudar a tua vida, te ajuda a enriquecer, em vez de simplesmente estar parado lá no vagão, lotado, né, pensando na morte da bezerra. Eu mesmo, galera, eu já li a Bíblia inteira no trem.
Eu já li um monte de livro inteiro no trem. É ótimo, eu tô otimizando. Dá até pra você fazer renda extra no trem. Tem gente que passa 3 horas por dia no trânsito, galera. Como que você consegue otimizar isso? Próximo tópico aqui que eu quero falar é sobre o problema de você ser detalhista e perfeccionista demais. Tem gente que quer tudo tão perfeito que acaba não fazendo nada porque sabe que fazer com perfeição vai levar muito mais tempo. Tem uma frase que eu acho legal, né, que fala: o ótimo é inimigo do bom. Ou seja, tem gente que quer sempre fazer o ótimo, o perfeito, mas acaba nunca fazendo nada. Porque a necessidade de perfeição faz com que ela deixe tudo para depois. Se você quer sempre tudo perfeito, você vai ter a tendência de não fazer nem o regular, nem o bom, nem o ótimo, nem nada. Porque você sempre vai falar: eu preciso de mais tempo para fazer isso com a perfeição que eu quero. Não tô falando pra você fazer coisa meia boca. Só tô falando para você não ser tão exigente com as coisas, senão isso pode aumentar na sua cabeça a ideia do tanto de tempo e de trabalho que aquilo vai te gerar. Faz de conta que você tá na tua casa, tá uma bagunça lascada, tá com pó, louça para lavar. Na sua cabeça você pensa: nossa, eu vou ter que separar um dia inteiro para arrumar a casa. Mas na verdade você pode pensar: bom, em meia hora eu acho que eu consigo resolver isso. Consigo lavar a louça, passar um aspirador e, sei lá, recolher os lixos. Uma coisa básica que dá para ser feita em 20 minutos, 30 minutos. E a tua casa já vai ficar muito mais arrumada. Baixa a régua. Nem tudo tem que ser perfeito e nossa. Uma coisa que funciona bem para mim, mas isso nem todo mundo vai gostar ou vai fazer sentido, é você fazer um desafio na hora de realizar as tarefas. Imagina que sua casa tá uma bagunça. Você coloca no cronômetro e fala para você mesmo: eu vou dar uma bela de uma arrumada na casa em 30 minutos. Aí você vai lá, começa a fazer tudo com foco, sem dispersar, sem olhar celular. Você vai eliminando uma coisa de cada vez e tenta acabar tudo em meia hora. Eu fiz isso esses dias aqui em casa. A minha esposa deixa a casa sempre arrumada e a gente aqui é muito bem organizado, né? Mas foi um dia que a gente saiu correndo para um casamento e aí a casa ficou uma bagunça. Roupa pra caramba, né? Coisa que tinha que ter levado e tal. Aí a gente voltou de madrugada, capotamos na cama. No dia seguinte, minha esposa logo cedo teve que sair, a casa tava uma bagunça e eu falei: eu vou arrumar tudo em 30 minutos. Coloquei na televisão um vídeo legal lá, que tinha mais ou menos 30 minutos, né? E eu comecei dobrando e guardando todas as roupas, não foi nem 5 minutos. Depois recolhi os lixos dos 2 banheiros, juntei tudo lá no cesto. Depois lavei a louça em 10 minutos. Depois passei um aspirador. Meu AP tem 50 metros, então em 5 minutos você passa o aspirador. Cara, em meia hora resolvi tudo que alguém podia pensar: eu vou precisar de um dia inteiro para arrumar essa casa. Não. Às vezes eu faço isso lavando louça. Eu coloco uma música e me desafio a lavar tudo antes que a música termine. E eu lavo bem, tá? Não é aquela lavada de boteco não, que só joga água, tá? Mas eu acho legal o desafio porque me empolga um pouco. Eu sou uma pessoa competitiva, né? Então é um desafio para mim mesmo. E ao mesmo tempo me faz sobrar mais tempo livre porque eu resolvo as coisas mais rápido. Talvez funcione para você, talvez não. Mas tenta estabelecer um tempo para acabar as coisas. Agora eu quero dar uma dica prática aqui, que é a falta de otimização do tempo nas comunicações. Vou dar exemplo simples. Já viu gente que manda mensagem no WhatsApp ou direct, aí ele escreve assim: oi, tudo bem? Ou então, bom dia. Que coisa chata, velho. Baita perda de tempo. Por que você já não cumprimenta e já não fala o que você quer na mensagem? Para otimizar. Por exemplo, oi Pedro, tudo bem? Amigo, você vai na reunião de amanhã? Percebe? A pessoa foi educada, cumprimentou, mas já botou na mesma mensagem o que ela quer. Parece bobeira, mas isso aqui pode otimizar muito o tempo de comunicação em horas. Pensa comigo. Se uma pessoa escreve às 8 da manhã, oi, tudo bem? A outra pessoa vai responder às 9. Tudo bem. Aí, se a outra pessoa responder às 9, ela vai escrever de novo. Como é que tá as coisas aí? Aí vai demorar 1 hora para outra pessoa ver. Aí depois, você vai na reunião, aí a outra pessoa vai responder 1 hora depois. Você percebe que tudo já podia ter sido escrito na mesma mensagem e ter sido respondido às 9? Só que tem gente que é enrolada. Uma vez eu estava conversando com a cunhada da minha esposa, e ela e a família dela têm uma vidraçaria. E ela estava falando sobre como as pessoas não conseguem ser diretas e objetivas na mensagem. Então a pessoa escreve lá, uma vidraçaria, né? Oi, tudo bem? Aí eles respondem: oi, tudo. Aí na mensagem seguinte:
vocês fazem vidro para janela? Aí a pessoa responde. Vocês fazem vidro sob medida? Aí a pessoa vai lá e responde. Aí depois, vocês fazem entrega? Aí meia hora depois responde. Aí, vocês instalam também? Caramba! Por que não perguntou tudo numa mensagem só? Porque aí o vendedor da loja, de que quer que seja, vai responder tudo numa hora só. Você não vai perder o teu tempo e nem o tempo dos outros. Então, bota tudo, né? Em poucos minutos resolveu. Vai me dar preguiça, dá preguiça. Quando eu vou ver no WhatsApp. Oi. Que oi, velho? Fala oi e fala o que você quer, né? Porque otimização de tempo. Nossa, Dudu, você é muito exagerado. Estamos falando de otimização de tempo. Né? Então, por que já não coloca tudo na mensagem? Independente de quão acelerado você é, isso é otimização de tempo. Tanto do seu tempo, quanto da outra pessoa. Não estou falando para ser mal educado, mas para você já mandar tudo numa mensagem só. Outra dica é você tentar aprender a ser sucinto, resumido, objetivo nas coisas que você fala. Assim como tem gente que demora 2 horas para fazer um negócio que demora 20 minutos, tem gente que manda áudio de 5 minutos para falar um negócio que daria para falar em 1. E eu erro nisso às vezes também. Porque como eu quero ter certeza, eu tenho que ser sempre muito didático, né? Eu quero ter certeza que a pessoa vai entender, então eu acabo às vezes sendo meio repetitivo. E aí quando eu vou ver o áudio, ficou com 4 minutos. Isso pode ser legal, porque quem manda áudio grande mostra que realmente está interessado na conversa. Mas por outro lado, áudio grande pode demorar mais tempo para ser respondido, porque a pessoa só vai poder responder quando ela tiver tempo para escutar um áudio de 5 minutos. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Olha aí no teu celular. Quais são as mensagens que estão como não lidas no WhatsApp, que você ainda não respondeu? Provavelmente são as mensagens que têm áudio longo. Então, pode ser legal mandar áudio longo, mas se a pessoa estiver na correria, ela vai demorar mais para responder sua mensagem do que se você mandasse um texto curto. No meu celular aqui, tem umas 6 mensagens que eu tô enrolando para responder, porque é áudio grande pra caramba. Então você pode mandar áudio, tem longo, né? Tem gente que até gosta. Mas se você tem pressa e quer otimizar o tempo, você tem que ser mais rápido e resumido. Fala o que você tem para falar com menos palavras. Aí isso pode otimizar o tempo na resposta, na comunicação, para quem quer otimizar o tempo e quer fazer as coisas mais rápido, tá? E tenta perceber quem tem mais paciência para áudio longo e quem não tem. Eu tenho um amigo que eu sei que eu posso mandar áudio longo, mais complexo, mas ele vai demorar para responder. E tudo bem, a resposta dele também vai ser longa, eu também vou ouvir e vou responder quando der. Mas tem gente que dá para ver que é mais prática e objetiva. Sabe aquelas pessoas que só escrevem assim, ok, como resposta? Então você tem que perceber qual pessoa gosta de áudio longo e qual não gosta para você resumir aí o negócio. Vamos pro próximo ponto, estamos no 18 aqui, falta pouco, tá acabando. A esse momento, né, você pode perguntar, Duda, por que você não contrata alguém para fazer coisas para você? Boa pergunta, e é um ponto importante. Muitas vezes a gente fica acumulando coisa porque a gente não sabe delegar tarefa e função para os outros, não sabe distribuir. É importante. No meu caso, eu delego poucas coisas, mas a maioria eu prefiro eu mesmo fazer, porque é coisa que eu gosto de fazer. Por exemplo, escrever roteiro. Eu amo escrever. E além de amar escrever, eu acho bom, porque quando eu estudo e escrevo, digito um roteiro no Word, eu absorvo muito melhor aquele conteúdo do que se alguém fizesse para mim. Eu poderia pedir para um roteirista preparar tudo, ou para inteligência artificial, ChatGPT, mas quando eu mesmo escrevo, a minha capacidade de memorização aumenta. O roteiro dessa aula aqui, eu falei, né? Foi 9 páginas de Word. Eu podia pedir para alguém editar meus vídeos? Podia. Só que eu amo editar vídeo. Para mim é um hobby, não é um peso, é um trabalho chato para fazer. Então, além de me formar em música, né, eu sou formado em produção audiovisual. Então eu sempre gostei de fazer isso. Gravar, editar, é um prazer. Mas, se fosse uma coisa que eu não gosto de fazer, aí eu já podia pensar em delegar para alguém. Vai depender do que é prioridade para você e quanto você gosta de gastar tempo naquilo. Né? As coisas do meu canal Primo Pobre, eu mesmo amo fazer tudo. Mas as coisas do Pobre Show, que é o meu programa lá de entrevista, aí já é mais complexo, a edição já é diferente.
Então lá já tem funcionário da produtora que faz o roteiro, que grava, que edita, que cuida das redes sociais. Então vê o que você pode delegar para outra pessoa fazer para você ficar um pouco mais livre no seu tempo. Agora vamos falar sobre a questão da hora que a pessoa acorda. Eu já conversei com especialista nisso, já li livro, que nem O Milagre da Manhã, e eu concordo que acordar cedo tem várias vantagens, mas ao mesmo tempo eu não gosto de estabelecer uma regra sobre isso, porque tem gente que gosta mais de fazer as coisas de manhã, outras que preferem fazer mais as coisas à noite. Eu falo que o mais importante não é a hora que você acorda e vai dormir, mas quão produtivo você é entre a hora que você acorda e a hora que você vai dormir. Tem gente que fala como se quem acorda às 8 fosse vagabundo. Não tem nada a ver. O que define um vagabundo é o quanto ele trabalha e produz, não a hora que ele acorda. Eu tenho ódio, galera. Eu tenho ódio de acordar cedo. Sempre odiei, desde criança. Quando eu tinha que acordar 5h30 para ir a pé no escuro até a escola lá que eu estudava, Silvio, Portugal, né? Depois, quando eu era adolescente, fui trabalhar como office boy em Santo Amaro. Tinha que acordar antes às 5 para pegar 500 ônibus, trem, balsa, até chegar lá em Santo Amaro antes às 7. Odiava. E até hoje eu não gosto. Mas em compensação, mesmo acordando às 8, 8h30, que é o horário que normalmente eu acordo, eu faço mais e sou mais produtivo do que muita gente que acorda às 4. E nem todo mundo tem uma rotina que dá para acordar cedo. Por exemplo, quando eu gravo meus vídeos, o melhor horário é agora, à noite. Eu estou gravando à noite. Por quê? Não tem caminhão da Cândida, não tem 50 ovos por 50, não tem cachorro latindo, não tem vizinho usando furadeira. Então, para mim, à noite é bem melhor para fazer meu trabalho. Eu sei que acordar cedo tem vantagem, até biologicamente, tem estudo que fala isso, né? Mas eu não gosto de ficar criando regra, porque cada um tem preferência, o importante é você ser produtivo. Agora uma coisa que eu acho importante, que se você puder, vai ser ótimo, que é conseguir dormir pelo menos 7 a 8 horas por dia. Eu sei que nem sempre dá, eu sei que nem toda fase da tua vida vai dar, mas se der, tenta, porque dormir é muito importante e faz o nosso cérebro descansar para ficar mais produtivo e eficiente quando acorda. Você já tentou ser produtivo estando com insônia? Sem chance. Se a gente não dorme, a gente fica só bagaço, física, mentalmente. Então, dormir é fundamental para a gente produzir mais, ser mais esperto, mais ágil, mais ligeiro. Então, se der, tenta dormir pelo menos 7 horas por dia, tá? E uma dica de ouro, que eu já li em vários livros, inclusive um que está lá no meu quarto que eu estou lendo agora, que chama O Poder dos Ansiosos, para você dormir bem, evita ficar mexendo no celular quando estiver na cama. Cara, praticamente todo especialista em coisa de neuro, esses negócios aí do cérebro, vão falar que ficar mexendo no celular antes de dormir é uma desgraça que atrapalha o sono pra caramba. Então, deitou na cama, esquece o celular, só no dia seguinte. E aqui dá para encaixar não só o dormir, mas até ter um tempo de descanso entre as tarefas que você faz. Sabe aqueles 15 minutinhos para dar uma parada? Eu não consigo, eu queria conseguir, mas como eu sou muito acelerado, eu quero fazer tudo de uma vez só. Mas eu já li em vários livros que quando você separa 10, 15, 30 minutos para descansar no meio da sua jornada de trabalho, você fica ainda melhor e mais produtivo. Então, descansar te ajuda a otimizar. E o último ponto aqui, eu só quero refletir sobre como a gente está usando o nosso tempo. Será que a gente está usando o nosso tempo com inteligência? Lá no vídeo que eu fiz, né, sobre todo mundo ter as mesmas 24 horas, eu falei que apesar de no relógio todo mundo ter 24 horas, a gente não tem a mesma disponibilidade nessas 24 horas. Quem é pobre tem uma rotina diferente do rico. Quem tem filho tem menos disponibilidade do que quem é solteiro e não tem filho. Quem tem grana paga uma empregada para limpar a casa, enquanto o pobre não tem que limpar. Quem trabalha home office não passa 3 horas por dia no trânsito. Então, a gente não tem as mesmas 24 horas. Mas é justamente por isso que a gente tem que otimizar o tempo para fazer coisa mais útil e que possa melhorar a nossa vida. No livro O Almanaque de Naval Ravikant, que eu gosto pra caramba, tem uma frase lá que ele fala: dizer que a gente não tem tempo é o mesmo que falar que aquilo não é uma prioridade pra gente. É uma afirmação forte, mas muitas vezes é verdadeira. Quantas pessoas falam que não tem tempo para estudar, mas passa 4, 6, 8 horas por semana vendo jogo de futebol?
Quantas mulheres falam que não tem tempo para ler um livro, mas conseguem maratonar aí série, dorama na Netflix e acabar uma temporada em uma semana? Então a gente pode, deve curtir e usar uma parte do nosso tempo para fazer coisa legal que nos agrada, coisa leve, para rir, se divertir. Mas o que não dá é pra gente sempre deixar de lado o tempo de estudo e da renda extra e continuar falando que não tem tempo. Será que você está usando o seu tempo com inteligência? Brasil, tá vendo? É um dos países que mais passa tempo na frente da tela do celular, TV, computador. Mais de 5 horas por dia. Você está deixando pelo menos meia hora por dia para fazer alguma coisa útil e que acrescenta na sua inteligência ou na sua conta bancária? Vira e mexe, eu pego o trem para chegar mais rápido, né, para os meus compromissos, otimização de tempo. Por que você pega trem, Duda? É 2 vezes mais rápido que de carro, tá? E quando eu tô lá no vagão, eu vou editando os vídeos, respondendo comentário, e é muito comum eu ver jovem no vagão lendo livro, enquanto outros ficam ali vendo meme do Kawaii por 1 hora. Esses dias eu fui palestrar lá em Portugal, e quando eu cheguei lá tinha uma fila de mais de 4 horas para fazer imigração. Eu li um livro inteiro quando eu estava naquela fila. O livro Comece pelo Porquê, que é muito bom, inclusive. Mas teve gente que ficou 4 horas vendo meme. Então a gente tem que equilibrar melhor o nosso tempo entre momentos para curtir, mas também momento para evoluir, estudar e trabalhar e fazer renda extra. Então é isso, galera. Aula grande pra caramba, várias reflexões, ideia, dica. Como eu falei, vê o que faz sentido para você. E se achar que alguma dica aqui pode ser boa, manda ver, tá? E se tiver alguma outra dica sobre como otimizar e organizar melhor o seu tempo, escreve aqui nos comentários para ajudar as pessoas aí, tá? Vou deixar aqui na tela 4 aulas. Aqui o aulão com as 52 ideias de renda extra. Aqui o resumo do livro O Almanaque de Naval Ravikant, com várias dicas bem legais. Aqui o episódio do Pobre Show com o Christian Barbosa sobre produtividade e organização de tempo. E aqui o vídeo sobre minimalismo, que é um assunto bem legal que pode te ajudar a ter mais dinheiro e mais qualidade de vida.